Gente, é uma alegria para mim estar aqui mais uma vez. Essa é a segunda vez que eu estou pregando na vida e na estação. E nosso pastor, o Jaime, ele não está aqui. Ele está fazendo o casamento dos nossos irmãos, o Bill e a Vitória, né? Então ele não pode estar aqui com a gente. Se você notou que a liturgia está um pouquinho diferente, algumas coisas parecem estar numa ordem diferente, é por causa disso. E, gente, a gente está no 14º domingo do tempo comum e a gente vai meditar hoje no lecionário mesmo, nos textos que são separados para hoje, especialmente o Evangelho. O lecionário do domingo deste Evangelho, ele traz duas perícopes, duas passagens, dois trechos, duas pequenas narrativas. A primeira é de Jesus indo pregar na sua terra, Nazaré, e sendo rejeitado pelos seus. A segunda é que Jesus envia os 12 em dupla, para fazer a missão. Entre essas duas perícopes, quando eu estava meditando nelas, eu notei que existe uma dinâmica entre o que é ordinário e o que é extraordinário. E eu gostaria de ver com vocês novamente cada uma delas. Primeiro, a gente lê. Jesus saiu dali e foi para a sua terra, e seus discípulos o acompanhavam. No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos ficaram admirados ao ouvi-lo e diziam: de onde vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E tais milagres realizados por suas mãos? Não é ele o carpinteiro? O filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui conosco? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus então dizia-lhes: um profeta não é desprezado senão em sua terra, entre seus parentes e na sua casa. E não conseguia fazer ali nenhum milagre. Apenas curou uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Gente, é muito interessante porque nessa primeira passagem, Jesus está tentando se aproximar do que eram seus, dos seus familiares, dos seus irmãos, das suas irmãs, dos seus vizinhos, das pessoas com quem ele teve ao longo de toda a sua vida, até o começo do seu ministério itinerante. Por 30 anos ele teve com aquelas pessoas. Elas conheciam ele. E algo curioso acontece. Quando ele começa a anunciar, as pessoas se maravilham. A princípio, eles ficam admirados ao ouvi-lo. Mas logo, eles escandalizavam-se por causa dele. Por quê? A princípio, as novidades de Jesus são bem recebidas. A proclamação de do reino de Deus como nunca antes vistos, os milagres que testificavam que ele era, de fato, o Messias, tudo isso era recebido com brilho nos olhos, tudo isso causa admiração, até que são desmistificados. Quando se lembram de quem é Jesus, aquele menino que eles acompanharam crescer, talvez um amigo de infância para alguns, ou então alguém que eles comissionaram um trabalho de carpintaria em algum momento da sua vida. De repente, tudo se torna ordinário, comum. Jesus perde a graça e a preciosidade daquilo que ele estava anunciando se esvai. Ah, é aquele Jesusinho lá. É o irmão daquele ali que é meio esquisitinho, né? É o filho daquela tal Maria, meio estranha. Não sei não, esse reino que ele anuncia é meio diferente. É diferente do que os outros mestres ensinam. Que autoridade esse faz-tudo tem para agir como rei? Será que a gente pode confiar nele? Parece ser essa mentalidade daqueles que estavam na sinagoga, ouvindo Jesus naquele sábado. Jesus, ele é descreditado e desacreditado pela familiaridade que as pessoas tinham com ele. E aí, pequenas barreiras vão sendo colocadas, a sua família, o conhecimento que eles tinham dele, ele vai sendo esvaziado da sua glória e vai ficando cada vez mais distante, até que, por fim, ele se torna um estranho para aquelas pessoas. E ele é rejeitado e desprezado. E quantas vezes a gente não faz o mesmo? Como parte da família de Cristo, como amigos do nosso Senhor, assumimos que o conhecemos, o tomamos por garantido e começamos a esquecer daquelas partes da sua mensagem que são mais inconvenientes para nós. A gente começa a rejeitá-lo e a desprezá-lo. A gente perde o brilho nos olhos.
Eu acho muito legal que sempre que eu tenho a oportunidade de pregar, Deus vai me mandando ao longo da semana pequenas reflexões sobre os textos. E dessa vez ele trouxe um cartunista que fez uma charge exatamente dessa passagem. E quando ele posta, ele adiciona também esse pequeno comentário que eu queria ler para vocês. Eu sou católico a minha vida toda, então a minha fé me é muito familiar. Tão familiar que, como os vizinhos de Jesus, por vezes eu o tomo por garantido. Eu entro em devaneios durante a missa. Eu penso sobre o trabalho durante a oração. Eu me torno insensível ao amor e ao sacrifício na Eucaristia. Enquanto isso, tem novos convertidos que se desfazem em lágrimas de alegria por causa de seus batismos. Eles veem a verdade com olhos frescos, e eu também veria se fizesse o esforço de remover as vendas da familiaridade. A fé é um tesouro sem limites. A missa é um milagre diário. A oração é um canal aberto para o Deus do universo. A vida é um presente. E Jesus é mais do que um vizinho. Quantas vezes nos tornamos insensíveis para o que Deus tem feito? Porque tudo parece muito ordinário. Ou pior, quantas vezes nós o rejeitamos porque o ordinário parece muito pouco? Para que ser um bom marido, um bom pai, um bom filho? Para que ser fiel nos meus relacionamentos, ser um bom amigo, fazer todas essas coisas banais e deixar de fazer aquelas que eu gostaria? Por que ouvir meu pastor? Para que dedicar diariamente o meu escasso tempo à leitura da Bíblia e à oração? Qual o valor dessas coisas? Quando nós agimos assim, não somos diferentes de Judas e de todos aqueles que não entendiam o reino de Deus que era anunciado por Cristo. Nós aspiramos por um ideal de extraordinário, nós ficamos esperando grandes coisas que nem sabemos o que e rejeitamos o ordinário de Deus, o que é comum. Uma outra questão que esse evangelho aponta é a seguinte: a incredulidade afeta e corta até mesmo aquilo que é tipicamente extraordinário. Veja, Cristo, o todo-poderoso Deus, encarnado entre nós, saído de toda a sua glória para estar entre aqueles homens, não conseguia fazer muitos milagres por causa da sua incredulidade. Seus corações estavam endurecidos e fechados para ele. Estação Casa, a gente não pode ser que nem a casa de Jesus, que incredulamente o rejeita. Essa palavra nos confronta e nos adverte, meus amigos. Só temos parte com Cristo e o seu reino se o aceitamos e procuramos vivê-lo no seu nível mais ordinário, mais comum. A nova criação não surge do nada, mas ela enche de graça e glória aquilo que já é, renovando-as. O corpo ressurreto e glorioso de Cristo ainda tem as cicatrizes da crucificação. É o mesmo corpo. Precisamos ter um brilho nos olhos ao olhar para o cotidiano e perceber que ali está o que é verdadeiramente extraordinário. O milagre está no comum, no dia a dia. E quando estivermos cheios dessa sensibilidade, que é concedida pelo Espírito de Cristo que habita em nós, estaremos conhecendo Ele, nosso Senhor, o nosso amigo Jesus, e estaremos vivendo a verdadeira vida eterna. E a partir daí, só a partir daí, o ordinário poderá transbordar no verdadeiro extraordinário. E antes de seguir para a próxima passagem, eu queria me apegar a só mais um ponto desse texto todo. Tiago. Tiago, ele é um dos irmãos de Jesus mencionados aqui. E como outras passagens do Evangelho de Marcos vão demonstrar, nesse momento ele não parece crer no seu irmão. Pelo contrário, ele segue a descrença de Nazaré. E eu chamo a atenção para Tiago porque ele é um pequeno indivíduo que está ali na grande trama do Evangelho. Um mero detalhe do drama que muitas vezes só enxergamos e nos preocupamos com as grandes pinceladas. Passamos correndo pelo texto e não percebemos as pessoas que estavam ali. Tiago estava ali. Nesse momento, ele era pouco mais que um descrente, mas em pouco tempo ele vai encontrar com Cristo ressurreto. E dali em diante ele vai caminhar com a verdadeira família de Cristo, aquela que faz a vontade de Deus, e se tornará uma referência para a igreja.
uma âncora para os irmãos olharem enquanto os apóstolos estão em viagem missionárias. Ele vai se tornar um líder em Jerusalém e um exemplo de oração, segundo a tradição nos conta. Ao ser mencionado aqui e ali, a história de Tiago nos ensina pelo menos 3 coisas. A primeira é que Deus se importa com todas as coisas e todas as pessoas. Nenhum detalhe é pequeno ou indiferente demais para o Deus de todo amor. A segunda coisa é que Deus trata todos em seu tempo. E então a gente não deve perder nossa fé. Não devemos deixar de orar e anunciar o reino. Que nós não sejamos desesperançados pelas demoras e contratempos, porque Deus está sempre agindo. E a terceira coisa é que Deus gosta do serviço humano, tanto que somos salvos para as boas obras, como o Tiago vem a fazer. Vivamos, portanto, para esse Deus todo amoroso e que nossa vida seja um eterno serviço a Ele. E agora sim, a gente vai para a próxima passagem em que nós lemos: E Jesus percorria os povoados da redondeza ensinando. Ele chamou para si os 12 e começou a enviá-los, 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre espíritos impuros. Mandou que não levassem nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro à cintura, mas que calçassem sandálias e não usassem 2 túnicas. Dizia-lhes ainda: Quando entrardes numa casa, permanecei ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saí de lá e sacudi a poeira de vossos pés, ou em testemunho contra eles. E saindo, eles começaram a anunciar, a fim de que o povo se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo numerosos enfermos e faziam curas. Depois de ter falado tanto sobre o ordinário, parece até irônico que o texto logo em sequência trate do extraordinário de forma tão explícita assim. Mas isso não é uma contradição. Não é como se o texto estivesse ensinando 2 coisas. Pelo contrário, os 12 que Jesus chama e envia eram aqueles discípulos mais próximos dele. Eles estavam com ele em todos os momentos, enquanto Jesus percorria as cidades e pregava onde quer que fosse. Eles eram aqueles que ouviam de perto cada ensinamento de Cristo e podiam, no privado, perguntar para ele o que eles não entendiam. Eles foram escolhidos a dedo por Deus. E isso já tinha bastante tempo. Eles já caminhavam com Cristo há muito tempo e agora, pela primeira vez, eles estavam sendo enviados a anunciar o reino e, no processo, fazer milagres. Só depois de se envolverem muito com o novo ordinário que Cristo traz, eles se tornam participantes desse extraordinário, desse transbordar extraordinário. E quando eles vão num envio urgente. São arautos do reino enviados a chamar os povos para mudarem de vida. Porque o clímax da história da humanidade, o ponto auge da história de todo o nosso universo se aproxima. O Messias já havia chegado, ele já anunciava o reino e ele já estava sendo rejeitado entre os seus. Profecia atrás de profecia era cumprida e, embora os discípulos ainda não soubessem, logo o rei seria coroado com espinhos e entronizado na cruz. Como se estivesse preparando o cenário, Jesus envia os discípulos para chamarem os povos ao arrependimento. E o arrependimento aqui inclui, mas vai além de sentir muito por pecados em particular. Não é só, perdoa porque você brigou com alguém, perdoa porque você fez isso, contou uma mentira. Isso também é arrependimento. Mas o que ele está chamando é para que as pessoas mudem de vida, mudem suas perspectivas e objetivos, para que eles se alinhem com a agenda do reino de Deus. É muito mais radical que isso. É se alinhar com Jesus. É esse chamado tão magnífico e ao mesmo tempo tão comum que recebemos e que somos convidados a anunciar também. Reconciliemo-nos com Cristo. Reconciliemos o mundo com Cristo. E nesse alinhamento, os discípulos são dotados de poder de expulsar demônios e curar enfermos. Isso é como se fossem gotas dessa nova criação, caindo no mar turvo do presente século e purificando as águas. Esses milagres, que acontecem ainda hoje, são isso, um adiantamento da eternidade, o novo ordinário que é extraordinário para nós hoje, a graça de Deus que cura
os erros da realidade presente. Essa é uma visão que deve renovar as nossas esperanças. Deus está tratando do mundo. Ao mesmo tempo, é para nos sensibilizar às dores desse tempo. Esse mundo está caído. Não existe cair e não se machucar. Sempre dói. Esse mundo é doloroso, está dolorido. E a mensagem de Jesus, que nós levamos como discípulos deles, é um frescor milagroso. Esse é um outro dom, é o dom da profecia. E eu queria notar também que, embora Jesus tivesse enviado os discípulos com pressa, como se não tivesse tempo a perder, Jesus está falando para eles: larga a mão de querer levar dinheiro, comida ou outras roupas. Pega um cajado e vai como você está. Confie na provisão de Deus e vai. Jesus os ainda envia em dupla. 2 a 2. Os discípulos nunca estão completamente sozinhos. Isso é pedagógico e para o nosso bem. Porque sozinhos nós somos fracos. Deus sabe disso. Porque Deus nos fez assim. Quando Deus fez lá o homem solitário, ele disse que não é bom que o homem esteja só. Deus intencionalmente nos fez assim, para que só em comunhão com Ele e com os nossos irmãos estejamos fortes e seguros. E comunhão é uma palavra que eu gosto muito, porque ela tem uma etimologia comum com a palavra comum. E o significado dessa palavra, duplo no português, é perfeito. A comunhão, ela ocorre quando a gente tem alinhamento de ideias, quando a gente tem um objetivo em comum. Mas ela também ocorre no ordinário, no dia a dia, no comum. O envio que temos nessa passagem, de Jesus mandando os discípulos apressadamente, não se trata de um padrão que vai ser seguido em todos os momentos da história da igreja. A gente vê ainda na Bíblia outras formas de fazer missão. E, apesar disso, sempre existe um senso comunitário e generoso. Sozinhos somos fracos, por isso o Pai reúne os seus filhos. E uma curiosidade sobre a Estação Casa é que, segundo os cânones e estatutos anglicanos, a gente precisa de um certo número de membros para se tornar uma paróquia. Antes disso, a gente é considerado um ponto missional. E ter a estação como um ponto missional, nesse sentido, serve de um lembrete para nós. Lembre-se de que estar aqui é estar fazendo a missão. Estar na liturgia, no louvor, na limpeza, no acolhimento ou no café, não importa. Onde quer que você esteja, estar aqui é estar em comunhão. E assim estamos fazendo a missão e sendo fortificados por Deus. Aqui é a nossa casa. Aqui é descanso enquanto é serviço. Todos os dias. Aqui é rotina, é ordinário e é também amor. Meus queridos, eu gostaria de encerrar lembrando de algumas coisas. Aqui é a missão da qual fazemos parte. Sejamos presentes e fiéis no serviço e no cuidado diário dessa casa. O reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Cristo não é partido nem solitário. Que a gente possa caminhar junto todos os dias de nossa vida. Meus irmãos, que possamos ser generosos uns com os outros e com este mundo, anunciando as boas novas do reino de Deus e servindo da melhor forma que conseguimos. Que a história de Tiago nos lembre do Deus amoroso que temos, nos leve a viver o Evangelho e crer no seu poder de alcançar os outros. Que nesse tempo comum, que é um tempo no calendário litúrgico em que nós não temos grandes eventos extraordinários acontecendo, que não sejamos cegos para o ordinário, nem rejeitemos Jesus no nosso dia a dia, nas práticas do nosso cotidiano. Que a familiaridade que despreza o comum saia de nossas vidas e dê lugar àquela familiaridade que torna estar perto de Cristo mais e mais necessário. De modo que os nossos dias, ainda que comuns, transbordem com o seu Evangelho. Meus irmãos, que possamos viver em obediência ao nosso Deus, que requer somente duas coisas de nós: que o amemos acima de todas as coisas e que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Vamos nos colocar de pé e orar isso juntos. Ó Deus, ensinaste-nos que amar a Ti e ao nosso próximo é guardar aos Teus mandamentos.
Concede-nos a graça do teu Santo Espírito, para que sejamos consagrados a ti com todo o nosso coração e unidos uns aos outros com pura afeição. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.